Muito bem, queridos, vamos ver um pouquinho sobre os efeitos do batismo. Primeiro, o batismo nos concede salvação e confirma a nossa vocação de discípulos. Segundo, o batismo nos introduz no corpo de Cristo, que é a igreja. Terceiro, o batismo nos purifica. Podemos dizer, segundo alguns autores antigos, que o batismo também é um banho de purificação. E é um banho de purificação, porque ele nos lava, um banho penitencial. Ele é novo nascimento, é a nova circuncisão e a nova iluminação. Não precisamos mais daquela circuncisão antiga, a circuncisão agora é feita no nosso coração. O batismo nos faz viver em companhia de Jesus, como templos espirituais, nós somos o templo de Deus. O batismo nos torna filhos adotivos do Pai, irmãos e co-herdeiros de Cristo. O batismo é uma confissão de fé, isso é muito importante. No caso das crianças, as crianças elas são batizadas na fé dos pais e dos padrinhos. Vamos aprofundar um pouquinho isso em seguida. Que nos leva à conversão e à entrega transformadora a Cristo. Então a finalidade do batismo é a de nos configurar cada vez mais em Cristo. O batismo une-nos aos outros batizados na unidade de Cristo glorificado, é sacramento também de comunhão, de unidade. O batismo é causa de uma vida nova. Sem esse sacramento não podemos entrar no reino de Deus. Ele simboliza e realiza a participação na morte e ressurreição de Cristo. E a antiga criatura se faz homem novo. O batismo trata-se de um sacramento pascal, comunhão com a vida e a morte de Jesus. Então nós estamos inseridos por meio do batismo na dinâmica pascal. Outras considerações sobre o sacramento do batismo antes de nós entrarmos na estrutura da celebração. Primeiro, o batismo das crianças. Nascidas com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, diz a Igreja. As crianças também têm necessidade do novo nascimento no batismo para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, a que todos os homens são chamados. A pura gratuidade da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Por isso, a Igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável de se tornar filhos de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do seu nascimento. Aqui nós somos muito atacados em relação ao batismo dos pequenos, das crianças. Porém, a Igreja, ela, baseada na sagrada tradição, mantém esse costume de batizar as crianças, como diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1252. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada explicitamente desde o século II, mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. Então é o que eu expliquei. A Igreja tem essa preocupação. Os pais e os padrinhos são Igreja, querem dar o quanto antes aos seus filhos e afilhados essa participação na vida da graça. Os pais cristãos reconhecerão que esta prática corresponde também ao seu papel de sustentar a vida que Deus lhes confiou. Então é missão nossa dar o batismo às crianças. Então isso não tem muitas coisas a se discutir. É claro que os teólogos levantam muitas especulações, mas aqui nós ficamos com aquilo que é a tradição da Igreja. Isso é suficiente. As crianças, desde pequenas, são chamadas, a Igreja deseja dar a elas também esta participação na vida da graça. Segundo ponto é o ministro do batismo. São ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, qual é a intenção requerida? É fazer com que aquela pessoa seja inserida no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, ter a mesma intenção que a Igreja faz.
pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usando, claro, água limpa para derramando na cabeça da pessoa. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica e universal de Deus e na necessidade do batismo para a nossa salvação. Isso se aplica muito às pessoas que convivem com pessoas que são de outras denominações ou que não têm um credo, que não foram batizados, né? A gente deve ter sempre esse olhar de evangelização, evangelizar essas pessoas, né? E, é claro, os casos, né, graves, o pai percebe que seu filho recém-nascido tem problemas, pode, desde que isso seja possível, fazer o batismo, se recomenda em casos urgentes, em casidade, que se administra sim o sacramento do batismo. Depois, no caso, por exemplo, de uma criança, tem vários amigos que passaram por essa realidade. Mas não vai batizar de novo. Como eu falei lá no primeiro vídeo, o batismo é uma marca indelével. Se aquela pessoa teve a intenção de fazer o que a igreja quer, é válido. Mas pode ir à igreja para completar o rito e para anotar também no livro do registro de batismo. Uma outra questão, outro ponto, é um pouco polêmico, mas é sobre a escolha dos padrinhos. Um dos costumes mais antigos da igreja é dar